Como eu devo criar meus filhos? Será que tem uma fórmula? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para impedir que os nossos filhos se machuquem, se magoem, fiquem tristes e se decepcionem? Claro que não, né? Mas é óbvio que enquanto mãe, além de psicóloga, é óbvio que eu quero preservar minhas filhas, é óbvio que eu quero que elas fiquem bem, é óbvio que eu quero que elas sejam felizes. Mas a gente precisa se perguntar se aquilo que a gente está fazendo para proteger os nossos filhos vai ser bom para eles, vai ser saudável. Se o excesso de proteção não vai deixar com que os nossos filhos fiquem sem referência, eles fiquem inseguros e eles tenham dificuldades, por exemplo, de conhecer os próprios potenciais. Então, gente, vamos falar sobre séries? A série Black Mirror, para mim, inclusive, assim, as primeiras temporadas dessa série são extremamente interessantes, né? Elas trazem muito a questão da temática da tecnologia, mas elas trazem questões éticas, questões de comportamento, questões de atitude, né? E muitas questões psicológicas. Tem vários episódios dessa série que eu uso como referência, por mais que eu tenha visto há muito tempo, que eu uso como referência até hoje em palestras, no meu consultório, né? E o episódio que eu queria mencionar hoje é o episódio Arcângel, é um episódio que foi dirigido pela Jodie Foster e que conta a história de uma mãe, que ela tem uma filha, né? A gente vê, assim, que ela tem muita expectativa no nascimento dessa criança e não tem problema nenhum que uma mãe tenha expectativa no nascimento de um filho, que ela deseje muito o filho, que ele venha fruto de realização. Mas a gente tem que ter cuidado com o nível alto demais dessa expectativa, porque ela vai trazer um peso para o nascimento dessa criança. A gente não sabe muita coisa sobre a história dessa mãe, a gente só sabe que ela é uma mãe solteira que mora com o pai, né, o avô da criança, e o episódio começa com a cena do parto, né? E ela já muito angustiada, muito desesperada para ver essa criança, o que é natural, mas a gente vai entender que tem um exagero ao longo do desenrolar do episódio. E aí tem uma determinada situação que ela sai com a filha, um pouquinho maior já, para um parquinho, e de repente ela olha e a filha não está lá. E aí ela fica desesperada, e aí ela sai correndo e procura. A menina tinha caído, um casal encontrou, né, e levou ela de volta para a mãe. E aí ela resolve, é uma característica da Black Mirror, essa questão da tecnologia, do uso de uma tecnologia da ordem do extraordinário. Então ela leva numa clínica para que a criança seja submetida a um projeto experimental chamado Arcângel. O que é isso, basicamente? É feito um implante na criança e a partir daí a mãe recebe um monitor que parece com um tablet, né, em que ela pode ter acesso a várias informações sobre a filha e ela também consegue enxergar tudo que a filha enxerga, né? Então ela tem esse monitorzinho que é chamado, se eu não me engano, de cubo parental. Ele entra em sincronia com a criança e a partir daí tudo que a criança experienciar, né, a mãe vai estar vendo. Além disso, quando ela está tendo a ciência desse projeto, a pessoa fala para ela assim, olha, a gente tem também alguns adicionais que podem ser colocados. São unidades de controle parental que podem ser acrescentados ao teu plano. A mãe pergunta, como assim? Ela falou, por exemplo, se a criança passa por uma situação de estresse, uma situação muito desconfortável, a gente consegue entender a partir do sistema, né, que o nível de cortisol da criança aumentou muito. E aí você pode acionar um filtro. O que esse filtro faz? Ele embaça a imagem fica distorcida e a criança não enxerga a situação. A mãe gosta da ideia da adição desse filtro, porque é uma forma a mais de proteger a filha. Ela tinha passado pela experiência de quase perder a filha, o nascimento já tinha sido relativamente traumático, né? Então ela vai e leva para casa esse equipamento. Então o que ela faz, por exemplo? Desde muito pequenininha, a mãe já sai sempre com esse tabletzinho. E aí tem, no caminho entre a casa, né, da mãe e a escola e todas as coisas que eles fazem, tem uma casa que tem um cachorro. Então quando chega na altura dessa casa, a mãe pega e aciona o filtro. Então a criança nunca viu esse cachorro bravo, fica tudo distorcido para ela, de modo que não se aborreça, não se chateie, não se estresse. Aí a gente, nossa, que legal. Não, não é legal.
Por quê? Porque a criança, ela não tem noção do que é o mundo de verdade, ela não tem noção de perigo, ela não tem noção nem daquilo que ela pode desenvolver. Eu citei recentemente num vídeo o livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, e ele fala exatamente isso, né? Que a possibilidade de contato com o mundo real e alguma exposição ao risco também aciona os sistemas antifóbicos da criança, porque a criança começa a entender o que é o perigo, até certa medida a criança não tem noção do perigo, ela precisa do adulto para protegê-la, mas à medida em que ela vai crescendo, ela começa a entender o que ela pode e o que ela não pode fazer, de acordo com supervisão e orientação. Então essa menina, por exemplo, ela chega até seus 10, 11 anos, ela nunca tinha visto sangue, ela não tinha a menor ideia do que era uma situação de violência, e aí ela vê que tem algumas situações na escola de violência e que isso deixa ela extremamente confusa, porque as pessoas tentam descrever para ela o que é uma situação de violência e ela simplesmente não compreende isso, né? E isso começa a deixar ela muito desconfortável. Aí ela conversa com um amigo, ele tenta explicar para ela o que é sangue, o que é violência, ela não entende. E aí assim, você vê que ela está crescendo à margem do mundo, com várias questões não resolvidas, e aí ela se machuca, porque ela quer entender o que é o sangue e como é que funciona isso. E aí ela acaba tendo um episódio, né, bem importante de agressividade. E aí é interessante, porque a gente entende que existe um lado natural da agressividade, no sentido da manifestação do desejo, não é a hostilidade contra quem quer que seja. Como essa menina nunca foi exposta a nenhuma situação real, ela não tem ideia da força dela e ela não tem ideia do que seja violência, porque ela não enxerga nada, né? Inclusive tem um episódio em que ela vê o avô dela tá tendo um AVC e na hora o filtro é ativado, porque é uma situação de estresse e ela não consegue nem acudir o avô, porque ela enxerga tudo embaçado. E a mãe está sempre controlando a distância e vai e faz a intervenção. Então, quando chega nesse momento que ela se machuca, ela acaba ficando muito agressiva com a mãe leva num psicólogo, e o psicólogo fala para ela que esse projeto Arcanjo era um projeto experimental, que ele estava sendo desativado em alguns lugares já, e que talvez já tivesse na hora dela desligar ela não podia tirar o implante da filha, mas ela podia desligar o dispositivo. E aí assim ela faz. Primeira vez que a filha sai de casa, ela está extremamente insegura, porque ela diz assim, mãe, então eu vou sozinha, você não vai ver o que está acontecendo comigo, você não vai acompanhar? E ela falou, não, vai, você vai dar conta e tal. E aí é engraçado, que aí do nada a menina é convidada a conviver com o mundo, que às vezes acontece com a gente, né? Você é super protegido até uma determinada fase, mas o mundo vai te tratar normal e você não tem recursos para lidar. O primeiro enfrentamento é o tal do cachorro do caminho, que ela fica apavorada, porque ela nunca tinha visto, e as situações na escola de briga, de confusão, de discussão que ela não sabe. E como ela não teve essa vivência, ela fica muito vulnerável, né? E a mãe consegue até administrar um tempo, ela olha de vez em quando, até a fase que a filha entra na adolescência, mas muito imatura em relação às outras pessoas. Então acaba tendo uma vivência sexual precoce, mas já associada com o uso de substância, e como ela sai com uma pessoa que ela demora, a mãe resolve acionar o dispositivo de novo, e aí a gente já vai ver um outro aspecto, né, que a gente precisa pensar. Qual é o limite? Por exemplo, o pai tem que saber de coisas do filho, ele precisa proteger os filhos, mas à medida que o filho vai crescendo, o nível de possibilidade, né, do pai, por exemplo, vou mexer no celular do meu filho sem que ele saiba, sem falar para ele. É porque ele está suspeito que está fazendo uma coisa muito grave e eu tenho toda uma justificativa para isso, ou eu vou mexer nas coisas do meu filho para ter acesso à privacidade dele. Quer dizer, qual que é o limite aí? Porque a menina já está com 15 anos. Então ela aciona o dispositivo sem que a menina saiba, né? E começa a saber das coisas que a menina está fazendo, e aí já vai diretamente no rapaz e ameaça o rapaz para que ele suma da vida da menina. E a menina não entende nada do que está acontecendo, de repente esse rapaz desaparece. E aí ela tem toda uma vida de situações e de experiências que ela não resolveu, que ela não vivenciou, que ela não experimentou e que ela não tem condições de, por exemplo, superar. E aí ela não tem nenhuma maturidade para administrar as coisas. Então, assim, o que acontece? Eu dei alguns spoilers, não vou dar todos, mas é um episódio que já tem bastante tempo, né? Mas a gente pensar nisso, de que assim, tem coisas, tem experiências que a gente precisa viver.
a gente vai sempre poder contar com apoio, dependendo da idade e de maturação, a gente vai precisar da supervisão de um adulto, mas a gente precisa, as crianças precisam passar por determinadas experiências, aí eu retomo o livro, né? O quanto que o brincar, o quanto que o fazer esporte, o quanto de autonomia que a gente precisa administrar com os nossos filhos para que eles se tornem, sim, adultos saudáveis e que consigam, né, ter consciência dos seus poderes, das suas potencialidades e consigam ter uma vida mais saudável, né? Então, assim, eu acho que o Black Mirror, ele consegue trazer alguns episódios que eu considero como atemporais, e eu vejo, assim, inclusive alguns que eu revejo, a gente vê que eles estão cada vez mais dentro daquilo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, assim, a minha dica de série de hoje é o Black Mirror com o episódio Arcanjo.